Capítulo 909. Na íngreme e longa escadaria rochosa, o luar carmesim iluminava sua parte central, deixando sombras bastante espessas nas laterais. Enzo parecia um pedestre normal à noite, andando um pouco ansioso, mas sem dar sinais de estar nervoso. Ele tinha uma fé profunda em sua excelente sorte, sendo um vencedor na vida, alguém que não seria pego pelos falcões noturnos. Vendo que terminaria depois de mais alguns lances de escada, Enzo, que já foi um monstro, de repente sentiu algo quando virou a cabeça para olhar as sombras no ponto mais baixo da escada. Ele então viu uma pessoa sentada ali atordoada. Sua aparência e figura pareciam um tanto indistintas devido à iluminação, e ele estava vestido com a roupa padrão de alguém de Balan Leste. A pessoa pegou uma caixa de palitos de fósforo e acendeu um fósforo para iluminar o ambiente. Enzo não se preocupou em avaliar a pessoa quando de repente viu uma cena diante de seus olhos. A pessoa jogou um palito de fósforo como se estivesse lhe presenteando com alguma coisa. E quando o palito de fósforo se aproximou, de repente explodiu em um inferno ridículo quando um homem vestindo um terno formal e cartola saiu. Ver cenas que não deveria ver e ouvir sons que não deveria ouvir eram uma ocorrência diária para um monstro. Tendo se tornado um vencedor, Enzo já estava acostumado com tudo isso. Sem pensar, acreditou plenamente em sua intuição e avançou, pulando da escada e rolando 2 vezes até a rua inferior. Ao mesmo tempo, a marionete de pele morena, Oaf, levantou-se de repente. Depois de curvar as costas, ele jogou o palito de fósforo na mão no local onde Enzo estava anteriormente. Antes que o palito de fósforo atingisse o chão, chamas escarlates se estendiam no ar de uma maneira resplandecente e brilhante. Em meio às chamas, a figura de Klein, de terno preto e meia cartola, saltou. No entanto, havia perdido de vista seu alvo. Klein descobriu alguém descendo rapidamente a escada há cerca de 10 segundos, como se estivesse se escondendo de alguma coisa. Suspeitando que esta fosse sua nova marionete, ele imediatamente fez uma adivinhação por sonhos e obteve a revelação de que o homem era da escola de pensamento rosa e não era ninguém bom. Com tal resultado, Klein não hesitou em agir. Infelizmente, por falta de tempo, não teve tempo de usar o anjo de papel que havia sido gravado na fome rastejante para interferir na intuição espiritual do alvo e, como resultado, fez sua emboscada falhar. Nesse momento, Oaf já havia saído do último lance de escadas. Ele corria a passos largos em direção a Enzo, que acabara de se levantar. A mente de Enzo agitou-se. Sem se esquivar, virou agilmente o corpo para o lado, evitando o ataque comum. Então, ele sacou a arma e mirou rapidamente. Com um estrondo, ele atirou no peito de Oaf. Enquanto o sangue jorrou, Oaf cambaleou por um momento antes de desmaiar. Sua respiração enfraqueceu rapidamente. Klein aproveitou esta breve oportunidade enquanto seu corpo desaparecia, ficando bem na frente do alvo para bloquear sua rota de fuga. Enzo parecia ter uma premonição estranha e inexplicável. Ele imediatamente fechou os olhos com força. Ele não sabia por que fez isso, mas como um Beyonder de sequência média do caminho do destino, acreditava que sua intuição era um instinto. Imediatamente depois disso, Enzo mudou freneticamente de direção. Tentando confiar em sua intuição espiritual, correu para outra rua, mas neste momento, o homem de terno que não tinha nenhuma característica marcante apareceu novamente na sua frente. A figura de Klein continuou desaparecendo e aparecendo em todas as direções, como se estivesse correndo ao redor de Enzo em alta velocidade, muitas vezes bloqueando seu caminho, mas sem causar nenhum ataque direto. Quer ele usasse poderes Beyonder ou não, Enzo enfrentava uma figura vestindo um terno preto e meia cartola, não importando para onde ele se virasse.
Por um instante, Enzo, com as roupas dos olhos, até imaginou que estava enfrentando um grupo de inimigos em vez de um inimigo. Um viajante muitas vezes conseguia criar o efeito exército. Em apenas 10 segundos, Enzo, que não conseguiu encontrar um caminho para escapar, estremeceu de repente. Suas ações desaceleraram instantaneamente enquanto sua mente e articulações pareciam ter sido injetadas com cola. Viajar também funciona bem com um mestre das marionetes. Enquanto Klein estava se movimentando, manteve uma distância de 10 metros de Enzo. Ele estava controlando secretamente seus fios do corpo espiritual todo esse tempo. Não adianta. Ele não ataca, e só está me bloqueando. Ele não está esperando pelos falcões noturnos, mas por outro motivo. Enzo, que ainda estava com os olhos fechados, sentiu seu coração apertar. De repente, pisou em uma pedra, fazendo com que seu corpo perdesse o equilíbrio. Ele bateu com força no chão, fazendo com que seu revólver voasse a vários metros de distância. Plop! A dor e o choque tiraram Enzo de seu estado reprimido. Ele encontrou sua lucidez novamente. Enzo conhecia bem esses acidentes. Como vencedor, frequentemente obtinha vantagem devido a todos os tipos de eventos de baixa probabilidade e assim conquistava a vitória. Sem hesitar, estava prestes a correr em direção ao final da rua para o seu lado e virar a cerca para pular no mar, permitindo que o destino havia arranjado para ele escapar de sua situação quando outra cena passou por sua mente. Nela, ele teve um ataque de tosse, a ponto de não conseguir se levantar ou aumentar o passo. Doenças. O inimigo pode me infectar com doenças. Ele não está me atacando e simplesmente bloqueando minha rota de fuga para me manter nesta área, assim, me infectando com doenças de forma imperceptível. O coração de Enzo acelerou quando de repente sentiu uma forte sensação de alegria. O anel de essência verde que usava veio de um crente da lua primordial. Após a ativação, ele poderia facilmente tratar qualquer doença ou ferimento que não fosse muito séria. Isso é sorte. Enzo fingiu não descobrir a doença infecciosa no ar. Exercendo força nas palmas das mãos, avançou e seguiu sua rota pré-determinada em direção à cerca no final da rua. Momentos depois de dar 2 passos, tossiu de repente e desacelerou involuntariamente. Sua tosse não diminuiu como de costume. Em vez disso, estava piorando como se ele estivesse prestes a tossir os pulmões. A figura de Klein brilhou e apareceu atrás do alvo enquanto ele se mantinha a 10 metros dele. Neste momento, Enzo abriu os braços e permitiu que ondas invisíveis saíssem de seu corpo. Foi como uma tempestade psíquica pura que varreu todos os corpos espirituais nas proximidades, trazendo consigo uma intensa sensação de sonolência e calamidade. Klein também teve uma premonição de perigo. No momento em que Enzo abriu os braços, seu corpo já havia desaparecido do lugar e apareceu no meio da escada íngreme. Ainda com os olhos fechados, Enzo percebeu que não recebeu o efeito desejado. Ele imediatamente abandonou a ideia de escapar depois de finalizar seu alvo. Ele continuou correndo em direção à cerca no final da rua. Ele tinha um palpite de que se demorasse um pouco mais, vários falcões noturnos o alcançariam, tornando a situação mais caótica. E como um ex-sortudo e vencedor, quanto mais caótica for a situação, maiores serão as chances de ele escapar. Nesse momento, como havia mudado de direção repetidamente enquanto corria às cegas, mais uma vez passou por Oaf, que havia levado um tiro no peito. No dedo esquerdo de Oaf havia um anel de ouro com um rubi incrustado. Um raio de sangue brilhou quando os ferimentos de Oaf começaram a se recuperar. Ele saltou e abriu a boca, mordendo Enzo que estava passando correndo. Sua língua pareceu perder substância ao se transformar em uma bolha de carne e sangue.
Flor de sangue. Oaf usava o anel flor de sangue que Klein obteve do Sr. X. Ele poderia permitir aleatoriamente ao usuário abandonar qualquer racionalidade para se tornar uma fera. Por outro lado, poderia permitir ao usuário controlar seu corpo em um nível mais profundo. Contanto que não sofressem morte instantânea ou fossem completamente purificados, eles poderiam se curar de qualquer tipo de ferimento. Ao mesmo tempo, também veio com magia de carne e osso. Era um item místico muito adequado para marionetes. Antes de Klein sair em busca de uma nova marionete, ele não sabia qual caminho ou sequência seria seu alvo. Portanto, para fazer preparativos completos, fez Oaf usar o anel flor de sangue. Dessa forma, ele poderia dirigir uma peça em que ele era o agressor principal e a marionete como agressor secundário, mas na verdade era exatamente o oposto. Assim que Enzo passou correndo por Oaf, ele sentiu uma dor aguda no joelho, como se a queda anterior tivesse lhe causado alguns ferimentos leves. No momento em que esse pensamento passou por sua mente, ele se agachou apressadamente e sentiu uma figura passar voando por sua cabeça. Mas falhou. O ataque repentino de Oaf ainda não foi eficaz contra um vencedor. Enzo estava prestes a sorrir e correr novamente quando de repente teve uma premonição. Ele subconscientemente se enrolou e protegeu seus pontos vitais. Ao mesmo tempo, Oaf de repente inchou e explodiu silenciosamente. Carne e sangue formaram uma tempestade, sujando uma área bastante grande nas proximidades, atingindo Enzo repetidas vezes. Uma das preparações que Klein fez foi usar um poder da fome rastejante após sua mutação. Ele plantou uma bomba de carne no corpo de sua marionete. Com um estrondo, o anel de ouro com um rubi incrustado pousou nas lajes de pedra da rua. A figura de Klein apareceu ao lado de Enzo. Ele levantou a palma da mão esquerda e deixou a palma preta como breu. Como a luva se fosse feita de grânulos, ele disse uma palavra cheia de maldade e corrupção: lentidão. Graças à sua sorte, Enzo evitou a maior parte dos danos. Seu corpo levemente ferido de repente ficou imóvel enquanto suas ações diminuíam. Sua pose enrolada mudou pouco a pouco. Logo depois disso, ele abriu os olhos devido à dor, e uma figura vestindo um terno preto e meia cartola se refletiu em seus olhos. Ah! Enzo soltou um grito trágico ao levantar as mãos para cobrir os olhos. Fluxos de sangue escorriam pelas fendas entre seus dedos. Monstro! Olhando para seu alvo se contorcendo, Klein ergueu as sobrancelhas. Ele continuou controlando os fios do corpo espiritual e rapidamente alcançou o controle inicial. Desta vez, não houve acidentes que atrapalhassem o procedimento subsequente. Em um estado meio louco com escamas crescendo em seu corpo, Enzo ficou impotente para resistir. Klein aprofundou suavemente seu controle. O tempo passou quando Enzo de repente se levantou e convergiu as escamas salientes em forma de cobra. Ele pressionou a mão no peito e fez uma reverência para Klein. Então, caminhou para o lado e se abaixou para pegar o anel de ouro com o rubi incrustado. Usado no dedo indicador da mão esquerda, combinava com o anel de esmeralda da outra mão. Klein conteve a vontade de olhar para si mesmo com sua nova marionete. Ele pediu a Enzo que limpasse a cena da carne remanescente e de quaisquer vestígios deixados para trás. Depois de fazer tudo isso, entrou nas sombras com sua marionete e desapareceu rapidamente. Nota: 1. Sequência 7. Ponto.